Personagens interessantes, histórias impactantes e um comentário ácido sobre a realidade extrapolada. Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer a resenha, os comentários de contos insólitos de ficção quase científica do autor nacional Carlos Rocha. Ele também é um autor de fantasia com diversos livros publicados, alguns estão disponíveis na Amazon, outros ainda não. Aproveitando, se você conhece ou é um autor de ficção científica, pode mandar seu material aqui para o Mega Hero, que ele será resenhado, comentado aqui por mim neste quadro do Vai Ter Sci-Fi. É importante dizer que a sua obra precisa estar oficialmente publicada em algum lugar para poder a gente ter acesso e assim fazermos a resenha. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o mega sino das notificações, avalie o vídeo também, que é muito importante, deixe seu comentário que magicamente eu aparecerei para conversarmos sobre as questões aqui nesse vídeo. Contos Insólitos de Ficção Científica está disponível na Amazon para Kindle, de modelo digital. Essa foi a cópia que eu peguei, que eu tive acesso. Nessa obra nós temos alguns contos, alguns mini contos e o que nós chamamos também de ficção relâmpagos, que são contos bem curtos assim, mas bem interessantes. Eu vou pensar aqui alguns contos que eu achei mais interessantes, digamos que vou fazer uns highlights aqui sobre o livro e depois tecer comentários gerais sobre toda a obra. Olha, de cara eu gostei logo do prefácio. O Carlos já faz uma brincadeira ali com o leitor, digamos que tem uma certa visão fatalista do mundo, entre aspas. Enquanto você se diverte com a leitura do livro ali, naquele seu entretenimento, parece que a humanidade vai caminhando para a autodestruição. Aí eu me perguntei, será que esse será o tom de todo o livro? Eu digo a vocês que é mais ou menos por aí, mas tem pontos interessantes também, que saem um pouco dessa visão, fica numa, digamos assim, numa linha, numa fronteira meio cinzenta sobre essa relação, de como estamos caminhando para a beira do abismo, mas em alguns momentos talvez alguns personagens tenham um vislumbre de um caminho diferente. O primeiro conto, Lubrificação Divina, eu achei interessante trazer de início para abrir aqui também o vídeo, porque ele tem alguns temas que vão se repetir e vão ser, digamos assim, estruturantes para o resto da história, e talvez para esse universo meio desconexo que está sendo montado. Não sei se está sendo montado pelo Carlos, mas a gente, a mente humana, fica tentando traçar paralelos entre aquelas histórias. E isso é interessante, já é uma característica dos contos. Esse tom fragmentário, de que cada conto fala de uma história diferente, de um momento diferente, talvez daquele universo, e você fica tentando achar as conexões. Eu achei essa característica bem interessante. E esse conto, Lubrificação Divina, ele traz a questão da mistificação do conhecimento, o culto à ciência, ou a ciência como uma religião, o adorar as máquinas, não saber muito bem como aquelas coisas funcionam, mas aquilo está lá, você cultua como se fosse uma espécie de poder, de uma energia, de um deus. Inclusive essa é uma característica interessante que vai se repetir, como eu mencionei antes, mas também, digamos assim, uma inspiraçãozinha ali de Asimov, um autor que eu gosto muito. Ele basicamente na Fundação e outras obras ele trabalha esse processo, de mistificação do conhecimento, que claro também está pautado na nossa história da humanidade, Digamos assim que um certo período da nossa história, aquilo que seria a salvação da humanidade, o esclarecimento, a iluminação vai se transformando no eclipse, na escuridão, no aprisionamento da humanidade. É claro que isso é um tema da nossa realidade que permeia, digamos assim, todos os contos da obra de Carlos, esses contos insólitos. Dois contos que eu gostaria de destacar é o Detesto e o Pai Correto. Eles fazem parte da série Biochips, que é uma série de contos ali que vão tratar sobre esse tema, onde a tecnologia é utilizada para o melhoramento, dos seres humanos e o controle da sociedade. E é legal porque, inclusive, o final desse Detesto é muito uma sacada Philip K. Dick, assim, sabe? É como se eu estivesse lendo um conto do Electric Dreams, que é uma série, inclusive, que está disponível no Amazon Prime, mas também foi lançada aqui no Brasil pela Aleph como um livro com os contos originais que foram adaptados para a série, Então, esse Detesto ele tem uma pegada bem Philip K. Dick, inclusive o final é meio que você fica meio sem chão, sabe? Fica meio assim desesperado e surpreso sobretudo como acaba o conto, É claro que nós temos inclusive nesses contos a ideia de chips. Os biochips eles são utilizados para melhorar a performance dos indivíduos, mas também controlá-los, para evitar certas coisas, vender felicidade, não deixar você triste. E aí começa a entrar uma discussão complexa, principalmente nessa série dos biochips, sobre a sociedade do controle, a servidão voluntária, que seria uma escravização voluntária da própria humanidade, a humanidade se colocando à disposição de ser escravizada, de ter a sua vontade, de ter a sua autonomia, de se anular como indivíduo para fazer parte feliz de um todo massacrante,
Esse é um tom desses contos, eu diria assim, que também permeia todas as obras, né? Mas essa, principalmente, eu detesto. Ele é bem interessante por causa disso. Ele sintetiza esse sentimento, né? Você está preso naquela estrutura burocrática, repetitiva, extremamente racional, e essa estrutura te deixa doente, te deixa extremamente insatisfeito com sua própria existência, mas é claro que ela vem com a solução mágica para uma série de coisas, e uma delas é o rap chip, para deixar você feliz. E no conto seguinte, que é o Pai Correto, você tem uma discussão sobre isso, porque a filha do personagem, ela quer porque quer colocar o chip de felicidade, e existe uma discussão longa sobre isso, sobre o quão é correto ou não, o quão é correto você aceitar a escolha do indivíduo querer entrar nesse universo que você já conhece e você sabe que não é legal, porque o pai no final o que é que ele faz? Ele aceita, mesmo sabendo que a filha vai por aquele caminho, vai tomar um caminho errado, mas ele aceita e apoia, ou ele faz tudo para impedir, transformando-se também no algoz, aquele que vai tolher a individualidade de sua filha, ou a escolha dela, a existência da possibilidade da escolha individual, sabe? E esses contos vão trazendo esses debates éticos assim, de maneira muito precisa, pesada mesmo, assim. Você vai ficando meio que sufocado com aquilo, uma sensação interessante, eu gostei bastante, porque é uma sensação que você encontra nos autores, né? Os autores clássicos. Independente do estilo de cada autor, esses temas eles são tratados e trabalhados muito bem. O Carlos conseguiu trabalhar eles de maneira eficiente nesses contos, principalmente da série Biochips. Um outro conto que me chamou muita atenção foi o Virtuose. Você tem um personagem Afonso e ele faz parte dessa sociedade extremamente que esmaga o indivíduo, né? Que esmaga a individualidade, esmaga o desejo e faz com que você vire praticamente um autômato seguindo a sociedade, que a sociedade quer, fazer o que tem que ser feito, e o seu desejo, a sua liberdade é completamente tolhida. E no caso de Alfonso, nem mesmo os chips conseguiram dar conta de matar essa infelicidade dele, né? Mesmo com o chip, ele continuou extremamente infeliz, e o chip não resolveu muita coisa. Ele ganhou um processo da empresa que vendia os chips, ganhou muito dinheiro e conseguiu contratar uma espécie de virtuoso, um músico, que através da música ele conseguiria fazer você se sentir bem, abrir portas perceptivas, enfim, fazer você mudar completamente. É interessante que o que esse virtuoso utilizava era uma espécie de algoritmos. Sabe o que o Netflix utiliza hoje? Usar algoritmos para saber o gosto das pessoas e tal, para montar uma série especial, tipo Stranger Things, sabe? Que você fica maravilhado para um produto específico para cada geração. É como se o virtuoso fizesse isso, porém com música, né? Para causar esse impacto em um indivíduo. No final é surpreendente, o efeito da música do virtuoso em Afonso é avassalador, ele muda completamente. E aí nós temos ali, digamos assim, um trecho da Balada do Louco dos Mutantes ao final, né? Para dizer que a loucura talvez seja uma saída para você quebrar essa sociedade. A loucura de você jogar tudo para cima, de romper completamente com o paradigma da racionalidade. Agora sim, será que o entretenimento fornecido por essa sociedade do controle realmente é uma saída? Aí fica aquela coisa, parece que sim. No caso de Alfonso foi. E ele conseguiu ter esse efeito. É melhor ser louco, né? Mas é claro que é uma loucura do ponto de vista da arte, né? Que a arte te proporciona esse efeito avassalador e quando você tem contato com a arte, ela te liberta, né? Acho que foi mais ou menos isso que esse conto quis trazer. Eu achei bem interessante, foi bem trabalhado, inclusive. O resultado foi surpreendente para mim, com um trechinho da música dos Mutantes. Tem um trecho dessa música dos Mutantes que não está no conto, mas é a ideia de que é muito melhor não ser o normal. Então esse conto me chamou bastante atenção. Esse é um dos highlights. Se você ler, não pule esse, porque esse é bem legal. Dois contos interessantes sobre guerra, basicamente. Eu gostaria de mencionar que é primeiramente o Guerra de Mentiras, né? Que é bem interessante porque é um pastor que perdeu um filho numa espécie de bombardeio, e aí ele decide meio que abandonar tudo ali e partir para a guerra. Enfim, uma espécie de vingança, para uma espécie de tentativa de acabar com aquilo, mesmo sendo através de algo que ele não acreditava inicialmente, que é a violência, né? E ao longo desse conto, começa-se a trabalhar a discussão sobre a verdade. E qual seria a verdade? A verdade de um grupo, um querendo impor a verdade sobre o outro, teorias conspiratórias, a verdade do próprio protagonista. E meio que no final é interessante, porque qual é a verdade? Meio que você sai do conto naquela história assim, mas tem qual é a verdade e aí? É isso, ele te deixa na beira do precipício.
Carlos deixa a gente na beira do precipício para a gente pensar sobre o que é a verdade. Será que existe uma verdade objetiva que se impõe sobre todos os seres e o universo? Pelo menos nas relações humanas que terminou levando à guerra, isso fica muito complicado de você falar o que é a verdade, né? E esse conto é interessante por causa disso. O outro é O Homem Verde de São Betuíne e o Alquimista Vermelho. E é legal porque basicamente esse conto trata sobre a imposição de uma crença ou a livre escolha daquelas pessoas de poder escolher a sua crença, ou a não crença, ou a imposição de uma não crença em todos os seres humanos. E aí começa uma discussão pesada sobre, cara, será que é realmente possível impor a não crença e você acha que você vai conseguir destruir a crença em uma divindade ou em divindade das pessoas? Acho que esse realmente é o caminho que é representado pelo Alquimista Vermelho, né? Ele quer impor a não crença, ele tem um plano específico. E o Homem Verde ele tem um outro plano que na verdade é deixar que aquelas pessoas tenham a livre escolha de suas crenças ou a não crença. Nós já tivemos na história da humanidade esse impasse, já tivemos, digamos assim, ambas as escolhas, já tivemos estados completamente controlados por uma crença específica que esmagava as outras crenças, tivemos um estado que não tinha crença nenhuma e queria impor que as pessoas não tivessem nenhuma crença e também deu errado. E basicamente esse conto é uma alegoria a essa história da humanidade, né? A gente chegou a um ponto que não dá certo você querer impor nada aos indivíduos. Talvez fosse melhor a gente vai ter que aprender com nossas escolhas, sabe? Não adianta a gente querer impor. O ser humano vai ter que fazer suas escolhas e arcar com as consequências delas, mesmo que não sejam tão interessantes, né, tão boas. E o longo caminhar da humanidade no aprendizado talvez seja longo demais, né? Talvez a gente, sabe, na minha vida ou na sua, ou nos nossos avós, nos nossos descendentes, a gente nem veja realmente a evolução da humanidade nesse sentido. Mas tem um conto interessante que é o Pescador Heptadimensional, e é bem divertido, né? Tem um humor em alguns contos, tem um humor ácido, tem uma espécie de sarcasmo, às vezes, diluído ali nas histórias, mas nesse principalmente tem uma pegada de humor mais presente, digamos assim. Mas foi em A Feira e o Futuro da Ficção que eu achei interessante, porque tem uma história bem bolada, sabe? É uma história bem trabalhada, tem umas reviravoltas, tem uma metalinguagem, tem descrições de um lugar aqui próximo a Salvador, que é a Ilha Itaparica, que é Caixa-Pregos, né? E é legal porque ele conta um pouco sobre esse lugar de maneira bem minuciosa. E aquilo, e assim, você vai indo para um certo direcionamento e você, pô, cadê a história? Então, mas não se preocupe, quando ela chega, ela faz sentido, porque ela pega algo do início, conecta com o meio, e aí, enfim, alinhava com o final, e você fica surpreso, porque é uma história meio, cara, o que tá acontecendo? Puxa seu tapete da realidade. E aí você pergunta, inclusive, rapaz, olha, é bem possível disso acontecer numa realidade extrapolada. Mas talvez a característica do ser humano mais interessante, mais preciosa, não seja a racionalidade, compaixão, nada disso. Seja a nossa capacidade de contar histórias, sabe? Talvez para o universo, a capacidade humana de produzir histórias interessantes, produtos culturais e arte, seja a nossa grande contribuição para o universo, talvez. E fica esse arzinho lá, que é meio que quase o final do livro. E eu achei uma mensagem bem importante. Talvez seja essa a nossa contribuição. Contar as histórias. Talvez será que a humanidade só surge quando a gente começa a poder contar e registrar e passar para frente nossas histórias. É legal, bem legal esse conto. Tem outros aspectos interessantes, mas aí eu deixo para o leitor descobrir também, né? Para não contar aqui tudo para vocês. Pois bem, parece que os contos do livro de Carlos Rocha extrapolam o cotidiano e nos levam a um mundo de uma realidade hiperbólica, sabe? Meio surreal, absurda. Eu fiquei, será que talvez seja o quase científica do título do livro, seja por causa disso? Eu não sei. Talvez só ele para responder. A minha percepção foi talvez que ele quis deixar isso meio que subentendido, né? De que as histórias são tão surreais, talvez, que não sejam quase uma ficção científica. Mas eu diria que é ficção científica de alta qualidade, uma ficção científica que os autores clássicos faziam, sabe? Que você vê em diversas obras que trazem esses dilemas éticos, principalmente os atuais, né? A ideia da sociedade do controle, da tecnologia a controlar os seres humanos. E veja, não é o controle coercitivo, isso é importante. É o controle não coercitivo, aquele que você sente o desejo de participar, aquele que você sente o desejo de ser escravizado
de dar de bom grado a sua autonomia, a sua liberdade, deixar que os outros pensem por você, que façam suas escolhas, que tomem sua decisão, que planejem completamente sua vida do início ao fim, e você não possa escolher seguir sua paixão e se libertar das amarras de uma fantasia que foi criada para aquela sociedade, que você não precisa seguir. Precisa seguir a sua cabeça, o que você deseja realizar na sua vida. Então, essa é meio que uma mensagem que eu senti assim, nos contos, né? É um aprisionamento completo, talvez em um futuro extrapolado, que nós vamos viver, e que a maioria das pessoas vai querer viver nessa escravidão, digamos assim, essa servidão voluntária. Porém, algumas pessoas não vão querer participar disso, e talvez nossa alternativa seja se negar a participar dela, e procurar nossa liberdade com a arte, com as histórias, e encontrar forças onde praticamente não existia, para nós podermos escolher nosso caminho, trilhar ele, mesmo apesar de todas as adversidades. Então, meus heróis, vocês gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. Não se esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo, é muito importante para o canal, para mim também, que a gente vai sentindo se vocês estão gostando ou não das resenhas aqui de ficção científica. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o mega sino das notificações para receber mais vídeos como esse, inclusive vídeos da galera aqui do canal, né, dos outros integrantes que falam sobre diversos outros universos. Deixe seu comentário aqui embaixo que automaticamente eu vou me teletransportar e conversar com você sobre os temas que eu abordei aqui nesse vídeo. Você ficou interessado em ler esse livro de contos? Você acha que é interessante ou não? Comente aqui para a gente poder conversar. Olha, já me esquecendo, não se esqueça também de seguir o Mega Hero nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. É @MegaHeroOficial. Me siga também, que é o @LucasDravakov. Você pode também entrar no www.megahero.com.br. Nos vemos no próximo vídeo e desperte o herói que há em você.